E daí você ora por algo que você tem certeza que é a vontade de Deus para sua vida. E quando aquilo finalmente acontece, os desafios que vêm junto te deixam numa sinuca. Como apresentar essas minhas dificuldades, desafios, dores para Jesus, que vieram por conta da realização desse propósito, da resposta da oração que eu tanto fiz, sem parecer ingrata, sem parecer que eu tô chateada com a vontade dele, sem parecer que, sei lá, nadei e agora eu tô aqui na praia e não sei se tá dando, se foi uma boa ideia, sabe? A gente tem desafios, sim, quando a vontade de Deus se realiza na nossa vida. Sempre teremos, né? E eu queria compartilhar um pouco nesse vídeo da experiência que eu tenho tido em relação a esse processo de mudança aqui para os Estados Unidos. E a ideia desse vídeo não é de maneira nenhuma trazer uma lição de moral, nem nada do gênero, mas compartilhar mesmo, sabe? Eu vejo que o compartilhar informações e experiências é de uma riqueza imensa para a vida de todo mundo, inclusive, principalmente para a vida do cristão, né? Quando a gente lê lá em Pedro fala, né, que quando você passar por dificuldades, saiba que tem irmãos no mundo inteiro passando por dificuldades semelhantes. Por quê? Porque isso nos traz encorajamento, no sentido de nós não estamos sozinhos. E quando nós falamos de situações exteriores, a gente vê assim, puxa, todo mundo passa por problema, não sou só eu. Quando a gente fala sobre sentimentos e emoções, que é o que eu vou estar falando hoje, a gente percebe, puxa vida, eu não sou a pior pessoa do mundo. Porque muitas vezes, quando a gente tem emoções que a gente considera que não são dignas do Evangelho, que não são emoções como aquelas que Jesus espera que nós tenhamos, nós nos sentimos um nível de pecaminosidade exacerbada. Tipo, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou o pior pecador do mundo, miserável homem que sou. E de fato somos. Mas quando nós entendemos que outras pessoas também passam por isso, nós somos miseráveis, pessoas pecadoras, porque somos humanos e precisamos da graça de Jesus. Então, o compartilhar não tem nunca a ideia de tá tudo bem, porque todo mundo pensa igual, todo mundo sente igual. Não, não tá tudo bem. Mas no sentido de outras pessoas também passam por isso, outras pessoas venceram isso também, estão vencendo, e há a graça de Jesus para todos nós. Só um comentário. Tô com uma olheira tamanho do mundo, porque tá todo mundo doente aqui em casa e nessa madrugada ninguém dormiu direito. E eu tô aproveitando que ainda tem gente dormindo e outros já saíram para gravar esse vídeo, porque a gente faz o quê? Quando a gente pode. Então vamos lá, só para dar um breve resumo, e talvez você possa se identificar, talvez a tua vontade de Deus para sua vida não seja uma mudança de país, mas sejam outras vontades, outros desejos que você tem, que Deus colocou no seu coração, que são pelos quais você ora, ou pelos quais você orou e agora você está vivendo, e você possa se relacionar com esses sentimentos. A gente tem o desejo de morar nos Estados Unidos, eu tenho desde muito nova, já compartilhei no Instagram isso, e eu sei que foi uma sementinha que Deus colocou lá atrás no meu coração. Mas, como família, eu e meu marido, a gente tem esse desejo há 6 anos, bem forte. Que foi quando a primeira oportunidade de ele vir pra cá trabalhar apareceu, e a gente teve essa convicção no coração de que era a vontade de Deus. Gente, pensa... A gente passou por esses 6 anos por muitas fases. A fase da convicção de que era a vontade de Deus, mas assim, vamos orar, jejuar e jogar tudo que a gente tem, porque eu tenho certeza absoluta que é. A certeza de que tá quase, certeza que já deu certo e daí não deu certo. A convicção de que não era a vontade de Deus, que a gente entendeu errado, a gente que ouviu errado. Depois o entendimento de que era a vontade de Deus, só era o tempo errado. Depois o entendimento de que a gente tinha que se esforçar muito. Depois o entendimento que a gente tinha que largar tudo e sacrificar, tipo um Isaac, assim, porque a gente estava idolatrando o sonho mais do que o próprio Senhor. A gente passou por todas essas fases. A fase de confiar plenamente, a fase de fazer muita coisa, a fase de não fazer nada, a fase de abrir mão de se aplicar para uma vaga porque entendia que precisava ser esse sacrifício. Enfim, todas essas fases nós passamos e até a fase de que de fato deu certo, que foi no começo do ano passado. Que então, na verdade assim, né? 2021 foram 6 meses de processo seletivo e a gente orando e pedindo, mas também ao mesmo tempo não colocando tudo, sabe, todo o nosso esforço, não no sentido de esforço daquilo que a gente tinha que fazer, mas no sentido de não colocar o nosso coração nas coisas mais do que no próprio Deus. Então a gente teve esse tempo aí até que finalmente saiu a aprovação da vaga para ele vir trabalhar aqui nos Estados Unidos em janeiro do ano passado. Foi uma questão assim de poucos dias para que a gente tivesse que sair, fazer o visto e vir. Então foi menos de 2 meses, janeiro. Foi 15 de janeiro mais ou menos que saiu a aprovação e a gente chegou aqui dia 26 de março.
Só que aquela coisa assim, parece rápido para todo mundo que viu de fora, mas pra gente que já fazia tanto tempo que estava orando e com essa convicção e buscando o Senhor, e pequenas coisas, sabe? A gente, por exemplo, teve uma época que a gente não queria fazer mais nada na igreja, não se envolver, porque a gente tinha certeza que a gente ia vir pra cá e deixar as coisas pela metade. Depois o Senhor mexeu no nosso coração, mostrando que não, a gente tinha que trabalhar enquanto a gente estava lá. Porque a gente não pode ficar aguardando aquele dia chegar, né? Eu gosto muito de... A Bíblia fala que quando a nuvem se levantava para o povo de Israel, lembra lá em Números? A nuvem se levantava e eles iam. A nuvem parava e eles acampavam. E ele fala assim, que enquanto a nuvem estava ali no acampamento, eles iam fazendo suas coisas. Eles iam fazendo as adorações, os cultos, os trabalhos, os serviços, até que a nuvem se levantasse de volta e eles fossem. Eles não ficavam parados aguardando a nuvem fazer alguma coisa para então decidir se eles iam fazer ou não. Eles não ficavam esperando chegar na Terra Prometida para cumprir o que o Senhor tinha estabelecido. E a gente também entrou nessa fase de não, a gente vai cumprir o que Deus tem para o hoje e para o agora, porque quando chegar o momento de a gente ir, o próprio Senhor está preocupado com a obra dele, né? Não somos nós que somos responsáveis por fazer a obra de Deus funcionar. Deus faz a obra dele através de nós. E quando a gente precisar sair, com certeza ele vai estar no controle, no comando, ele não vai deixar as coisas desamparadas, né? Não vai deixar a peteca cair. Então a gente passou por todas essas fases. E quando a gente chegou aqui, foi engraçado porque assim, a ficha não caiu plenamente, 100%, eu acho que até hoje, sabe? Eu estava ontem dirigindo e pensando, nossa, eu já faço esse caminho aqui, né, tão frequentemente, já tá tão habitual, já é minha rotina esse caminho, já faz parte de quem eu sou, de onde eu estou nesse momento. Mas ainda assim é estranho, sabe? Saber, nossa, estou morando nos Estados Unidos, como era o nosso sonho, nosso plano. Talvez seja porque eu tinha os planos, né, de estar envolvida na igreja e hoje eu não estou tão envolvida ainda, não me sinto frutificando como eu gostaria de estar frutificando. Enfim, não, parece que a ficha não caiu 100% ainda. Mas principalmente quando a gente chegou, a gente ficou morando no hotel, né? Graças a Deus o apartamento do hotel tinha 2 quartos, era um apartamento relativamente bom, tinha cozinha, mas a gente ficou 2 meses e meio numa situação bem delicada, bem diferente do que a gente estava acostumado. E eu sempre falei, né, eu comentei com algumas pessoas que no hotel tinha alguns dias que eram noite, porque assim, era desafiador, assim, não só a situação do espaço limitado, mas a gente chegou, ainda estava muito frio, então a gente não podia sair. Depois, quando esquentou, eu não tinha carro para sair, então meu marido ficava com carro, eu não tinha como sair daquele hotel para fazer nada. Eu ficava o dia inteiro ali dentro com a Abigail bebezinha ainda. Então era realmente um pouco sufocante, principalmente comparando com a rotina que eu tinha antes, que era uma rotina de muita atividade, de muita liberdade também. Onde eu morava em Curitiba ali, eu fazia muita coisa a pé, eu tinha minha rotina ali de caminhar, de ir ao mercadinho, enfim. É uma outra realidade. E esse choque de realidades, assim, pra mim, foi desafiador também. Eu acho que foi tudo um pouco, sabe? O não sair, a mudança, a falta dos amigos e da família, a falta das atividades que eu era muito envolvida, aquela coisa de ligar pra alguém e falar, e aí, Anne, vamos tomar um café? E daí ir lá tomar um café. Isso tudo foi sufocando, assim. E eu sei que dentro da vontade de Deus para sua vida, com certeza muitas outras coisas podem surgir, né? Tudo depende de onde a gente está vivendo naquele momento. Então, e para mim especificamente eram essas coisas, da limitação do espaço, a falta de sair, a mudança nos relacionamentos, todas essas questões assim que são de fato desafiadoras. E depois, mesmo mudando para casa, que graças a Deus muita coisa melhorou, não tenho nem palavras para dizer o quanto melhorou. Muitos outros desafios seguem, né? Seguem até hoje. A ausência realmente dos amigos mais próximos, que a gente saía, passear, fazer um monte de coisa, o envolvimento na igreja, principalmente, para mim é bastante desafiador. E todas essas coisas que foram sufocando vieram me trazendo sentimentos que me faziam paralisar na hora da oração. Vou ser bem sincera, eu ficava assim, Deus, eu tô feliz de estar aqui, eu não quero que o Senhor ache que eu não tô feliz de estar aqui, mas tá difícil, sabe? Tá difícil lidar com isso, com esse sentimento, com aquele outro sentimento, com essa situação. E eu tive que aprender a expressar esses meus sentimentos sem medo de ser feliz, sem medo de ser ouvida, porque, é claro, Jesus já conhece os sentimentos, né, gente? Isso é fato. Mesmo que eu não fale pra ele, ele já sabe o sentimento que tá aqui. Mas foi um treino de aprender a falar esse sentimento pra Jesus e pra mim continua sendo. Tá, algumas pessoas podem ter muita facilidade de falar pra Jesus sentimentos difíceis, né?
mas para mim ainda tá sendo um aprendizado. De falar para ele o que eu tô sentindo, como tá difícil, os desafios que eu tenho, que são desafios por causa da vontade dele, sabe? É isso que eu quero que eu quero deixar claro. Eu não teria esses desafios se eu estivesse lá no Brasil vivendo uma vida que eu vivia lá. E eu não estou dizendo que eu não queria estar aqui, mas que eu entendo que esses desafios vieram por causa da vontade dele. Porém, eu quero deixar claro para Jesus, assim como, né, que eu estou deixando claro aqui, que eu aceito esses desafios, mas eu só preciso de ajuda para lidar com eles. E eu acho que é esse o grande... Gente, nossa, o esquilo deu um pulo agora de uma árvore para outra aqui. Sério, ele voou. Impressionante. Desculpa. Mas é que eu fico impressionada ainda com a natureza. Eu amo e amo. Então, o que eu acho que a gente tem que é o caminho que a gente tem que entender é isso. Eu reconheço que esse desafio só veio por causa da tua vontade, Deus. Porém, eu não quero rejeitar nem a tua vontade, nem esse desafio, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se o Senhor entendeu que na tua vontade esse desafio tinha que fazer parte, eu quero crescer com esse desafio. Eu quero que a tua vontade, o teu bem que o Senhor pode gerar através desse desafio aconteça. Eu quero estar com o coração disposto e contente, né? Porque acho que a palavra não é alegre, mas a palavra é contente. É você contentar-se com o que você tem, com aquilo que você vive. Eu quero estar com o coração contente, passando por esse desafio, sabendo que a graça para me ajudar a superar esse desafio vem do Senhor, né? Como diz em Hebreus, busque o trono da graça, que você vai encontrar ajuda para o momento que você precisa. Misericórdia em tempo oportuno. Então eu acho que esse é o caminho, sabe? Que eu tenho aprendido e que eu acho que é o caminho que a gente tem que fazer. Entender que a vontade de Deus vão ter desafios intrínsecos a essa vontade. Para você viver essa vontade, você vai passar por desafios que são naturais. Agora, a gente quer usar esses desafios não como uma mureta, como um muro de lamentações, né? Como um apoio e para você ficar lá reclamando, mas olhar para ele e falar: Deus, tá difícil isso e aquele outro. E tá difícil porque eu tô aqui vivendo a tua vontade. Mas eu quero extrair desse desafio o melhor que o Senhor tem para mim. Eu gosto muito, eu não lembro, eu acho que foi o Augusto Nicodemos que eu ouvi falando uma vez. Ele estava falando sobre esse versículo de Romanos 8, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você continuar vendo, fala sobre a gente ser conformado à imagem de Cristo. Porque o verdadeiro bem que todas as coisas geram em nós não é a riqueza, a prosperidade, o sucesso, a fama, a alegria no coração, simplesmente. O melhor bem que Deus quer produzir em nós é a semelhança de Jesus em nós, é a semelhança de Jesus no nosso caráter, é a semelhança de Jesus na nossa vida, para que a gente possa herdar a vida eterna com toda alegria, com toda confiança, chegar lá e dizer, ouvir, né, servo bom e fiel. Então, meus amigos e minhas amigas, toda essa conversa é para dizer que toda vontade de Deus vai ter desafios, alguns maiores, outros menores, e assim, que vão mudando, mas que vão continuar existindo. Eu acho que um bom exemplo para a gente entender é a maternidade. Se você é mãe, se você é pai, você vai entender. Você pode ter orado, desejado muito, 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 muito ter um filho. Conheço pessoas que oraram muito para ter filhos porque não podiam. Mas isso não muda o fato de que quando esse bebê nasceu, acordar de madrugada era difícil. Lidar com fralda vazada até a nuca é difícil. Lidar com as despesas que um filho traz é difícil. Né? Às vezes o bebê acorda 7 vezes na madrugada, é difícil. Por exemplo, essa noite que eu tô com uma menina de 8 anos, que não é mais bebê, mas que teve pesadelo, tossiu, eu precisei atender de madrugada. É fácil acordar de madrugada? É gostoso? É agradável? Não, é desagradável. Ó, aqui minhas olheiras. Porém, isso não muda o fato de que eu amo a minha filha, de que eu amo a maternidade, de que eu amo o propósito de Deus através da minha vida como mãe, das minhas filhas na minha vida. Entende? Apesar de que hoje eu sei que hoje em dia as pessoas adoram reclamar e falar mal da maternidade, eu amo meus filhos, mas odeio a maternidade, não é o meu caso. E eu acho que não deve ser o caso de nenhum cristão, tá? Caso alguém me pergunte, minha opinião eu tô dando. A gente tem que olhar, assim, para a maternidade com todos os seus desafios e falar: tô me tornando mais parecida com Jesus através desses desafios. Obrigado, Jesus, por me fazer mãe. E eu acho que essa mesma forma que a gente aprende a lidar com a maternidade, se você não aprendeu, hashtag fica a dica, vai aprender, porque a gente não pode entrar nessa onda. Repito, amo meu filho, mas odeio a maternidade, não tá certo.
E com esse mesmo sentimento de amo o propósito de Deus na minha vida, ainda que eu tenha desafios, mas eu vou aprender a crescer com eles, buscando a graça de Jesus para me ajudar a vencê-los, que a gente vive na maternidade todos os dias, a gente tem que viver em todas as áreas do propósito de Deus, inclusive os mais... esses que são master grandes como uma mudança, como essa, né? E aprender a ver que há graça pra gente, aprender a viver em contentamento com os desafios e aprender esse caminho de trazer os sentimentos para Jesus, sabendo que você não vai estar reclamando e rejeitando o presente que Ele te deu quando Ele te deu o cumprimento do propósito, da vontade dEle para sua vida. Enfim, não sei se pode ajudar, mas eu senti que eu precisava compartilhar desse sentimento que eu tive. Se você está sentindo assim, às vezes a vontade de Deus para tua vida era ter um filho, e você teve e agora tá difícil. Às vezes a vontade de Deus para tua vida era mudar de trabalho, era casar, era mudar de cidade, era assumir um ministério grande na igreja, sei lá qual que era a vontade de Deus para sua vida, e que agora você tá vivendo e tá difícil, e às vezes você se sente sufocado por isso. Jesus já conhece teu sentimento, já conhece meu sentimento, mesmo que a gente não fale. Agora, quando a gente fala da maneira correta, a gente consegue primeiro a gente ouvir e alinhar os nossos sentimentos e permitir que Ele trabalhe nisso no nosso coração, mostrando que tudo bem sentir, mas o que a gente faz com esse sentimento? E como Ele pode, cada desafio desses pode nos tornar mais parecidos com Jesus. Porque todas as coisas, mesmo as mais difíceis, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.